Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre filmes eróticos na visão espírita. Essa sugestão de tema foi enviada pelo Júlio César, de Juiz de Fora. André, assistir filmes que afloram os desejos sexuais pode trazer consequências do ponto de vista espiritual? Energia sexual, pelo conjunto de prazer, né, sensações que desperta, muitas vezes é para nós similar a um doce para um diabético. Quando uma criatura entra em uma doceria, mesmo sendo diabético, ali estão expostos uma série de doces e não raro ela cede à tentação e mesmo sabendo que aquilo é nocivo para a sua saúde, acaba fazendo uso. A indústria do sexo explícito, ela vai nesta direção. Ela se aproveita de um grande desejo que nós temos, né, para vender um serviço. E nós precisamos levar em consideração que por trás deste serviço há pessoas, né? Aquelas mulheres que acabam atuando nesses papéis e aqueles homens também. Que tipo de consequências psíquico-espirituais estas criaturas auferem a participarem dessas obras? Se nós não consumíssemos essas obras, estas criaturas estariam envoltas nesta atividade, né? Entretanto, nós precisamos ver isso com muita parcimônia, né? E com muita responsabilidade. No campo do sexo, todos nós ainda somos aprendizes, né? E as consequências sempre se darão. André, e assistir ou participar dos filmes, né, como profissionais, como você citou, pode fazer com que as pessoas sintonizem com entidades de baixa vibração? A sintonia sempre se dará. Muitos espíritos, através de muitos médiuns, nos trouxeram a informação que, em média, para cada ser encarnado, há 5 ou 6 espíritos no planeta Terra. E nós estamos lidando com esses espíritos o tempo inteiro, interagindo com eles psiquicamente. E esta interação se dá por simpatia ou por sintonia, né, como queiram chamar. Então, no momento em que nós fazemos o uso de uma peça de violência, de uma peça de sexo explícito, de uma peça de amor, de paz, de tranquilidade, é possível que outros espíritos que também desejam fazer o consumo, por assim dizer, desse tipo de mensagem, também participem, né? Sejam espectadores junto conosco destas imagens, destas histórias, né? André, e a questão do Júlio César, a dúvida dele, é se quem assiste filmes eróticos pode ir para o umbral depois do desencarne. Eu quero crer que muitos de nós chegaremos na espiritualidade e talvez perguntemos ao nosso mentor: aqui o umbral? E ele talvez nos responda: não, você veio de lá. O que é umbral, senão esta imagem que nós temos de um sofrimento, de uma punição, né, em que quase todos nós, de uma certa forma, já estamos envolvidos? O número de depressivos, o número de ansiosos, né? O número das pulsões que nos levam, né, ao cometimento de excessos no campo do sexo, no campo do álcool, no campo da droga. Isso tudo demonstra que nós ainda não encontramos a nossa plenitude na simplicidade de nós mesmos. Mas, como somos infantes, todos nós ainda temos estes impulsos. Isso nos faz sofrer. Então nós já estamos no sofrimento. Nós já não alcançamos a nossa plenitude, né? Esta falta que todos nós sentimos é a falta
de nós mesmos e da nossa sintonia com o divino. E aí nós vamos procurando artífices externos para nos preencher. E naturalmente vamos nos dando conta que quase sempre esses artífices são ineficientes. E assim, naturalmente, nós vamos aumentando a nossa necessidade de externar algo que é muito natural em nós mesmos. E não nos damos conta que, de uma certa forma, nós estamos colaborando para que outras criaturas entrem nesse desatino. Nós somos deuses, nós podemos dirigir o nosso corpo, os nossos sentimentos, a partir de uma segurança que nós tivermos em nós próprios e nas pessoas que estão ao nosso lado. Costuma-se dizer que Deus se utiliza do mal que há em nós para fazer o bem. Então, se a pergunta fosse, este tipo de filme não pode trazer nenhum tipo de utilidade, né? Nós precisamos raciocinar. Aquelas criaturas que têm uma timidez muito grande, uma timidez que as impede de procurar uma outra criatura, né? de construir uma relação sentimental. Aquelas criaturas que têm algum tipo de deficiência, né, física e acabam não tendo forças para perceber que toda a panela tem sua tampa, né? São muito sozinhas e há o desejo do sexo, né? Aí, nestes casos, acabam recorrendo à masturbação, né? E nestes casos, os filmes podem ser coadjuvantes importantes para que um mal menor se dê, não um mal maior. Por outro lado, há que se tomar bastante cuidado naquilo que está sendo consumido no campo do erotismo, né? Porque senão você começa a acreditar que aquilo que você está vendo em um filme é a realidade, né? Aquilo é que é saudável, né? Então, é preciso ter bastante cometimento, né? Tudo na vida é cometimento, né? Em excesso, tudo faz mal. André, e o que nós podemos falar sobre a questão da sublimação? Fala-se muito, especialmente algumas criaturas que seguem a doutrina espírita. Então, se a criatura não está conseguindo um parceiro, ao invés de recorrer à masturbação, que ela sublime a sexualidade. Entretanto, vários psicanalistas já apontaram estudos de que não é simples, né? Muito ao contrário, é bastante difícil a questão da sublimação, né? Cada criatura tem o seu nível evolutivo, né? Cada criatura está aqui neste ambiente terreno para um aprendizado. Que aprendizado é esse? O espírito saber lidar com matéria. Nem todos conseguem fazer as mesmas coisas para superar seus problemas. Você pega espíritos, por exemplo, que sublimaram a sexualidade. Chico Xavier, né? Madre Teresa, Frei Damião e outros tantos. Eles direcionaram esta energia sexual para o campo da caridade, né? Para o campo de... O que lhes dava prazer era servir a coletividade. Entretanto, esses espíritos eles estão em um outro padrão evolutivo completamente diferente do nosso, né? Existe uma fala em algumas casas de religião, está assim, o silêncio é uma prece. E nós achamos que isso é uma verdade. E não é uma verdade, porque às vezes o ambiente está silencioso, mas os pensamentos são os mais ruidosos possível. Às vezes é melhor que uma criatura incorra a assistir um filme deste, né, buscando algum grau de satisfação, do que não buscar nenhum grau de satisfação e ficar o tempo inteiro desejando algo que vê como pecaminoso, como sujo, né? Então, trata-se de um mal menor, né? Talvez alguns estupros não tenham se dado em função de algumas criaturas buscarem essa autossatisfação, porque a questão da sublimação ainda é muito delicada e de pouca compreensão, especialmente
naqueles que estudam a psicanálise e a psicologia, né? Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você? O que achou do tema que foi comentado aqui no boletim hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!